começar de novo isso aqui. Bom, galera, a internet, né, ela trouxe muitas novidades para a gente e a gente começou com essa história do Bitcoin. Essa história do Bitcoin começou em 2008 com Satoshi Nakamoto. Nós vamos contar um pouco dessa história, o porquê que o Bitcoin tem esse valor, o que o Bitcoin tem a ver com multinível, que na verdade é nada, a não ser um bom meio de pagamento e recebimento de produtos e comissões. E a gente vai explicar essa tecnologia revolucionária que é o blockchain. Muitas pessoas, quando a gente falou que ia falar do Bitcoin e do multinível, falaram: o quê? Vocês vão fazer um multinível de Bitcoin? Vocês estão promovendo o Bitcoin, como se o Bitcoin fosse algo legal ou como se o Bitcoin tivesse implicitamente associadas a pirâmides financeiras. Muita gente só conhece o Bitcoin pelos esquemas que existem. Mas fechar os olhos para essa tecnologia significa perder muito dinheiro nos próximos 2 ou 3 anos, dinheiro que vocês estão ganhando no multinível ou de outras fontes de renda que podem ser investidos. Nós vamos falar como pode ser investido, como pode ser declarado, quais são as fontes confiáveis, como é que a gente investe e ganha dinheiro com o blockchain como se fosse uma ação, como se fosse um investimento, como se fosse um terreno, ouro, diamante, e nada a ver com o multinível. E também nós vamos ensinar aqui, depois de eu explicar para vocês a teoria do blockchain do Bitcoin, ou seja, o que significa isso, nós vamos explicar para vocês como é que vocês quebram as objeções das pirâmides e não percam as suas equipes para isso, ok? Quem está me ouvindo e entendeu tudo, por favor, coloca 10 aí para a gente continuar. Vamos lá. Maravilha, maravilha. Galera, agora eu vou fazer o seguinte com vocês. Para que vocês tenham melhor visualização, eu vou compartilhar um PPT e vocês vão ver se vocês me conseguem enxergar PPT. Bruno, você vai ter que me dizer aí se o pessoal tá me dando 10 que eu vou perder o acesso à tela aqui do chat, ok? Ok, Luiz, ok. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mas o áudio está perfeito agora. Ótimo, maravilha. Isso é muito bom. Vamos lá. Abrindo aqui. Legal. Aí, todo mundo vendo o PowerPoint? Já chegou o PowerPoint. Beleza, agora chegou o seu som também, Bruno. Ótimo. Estou te ouvindo aqui pelo coisa. Galera, vamos lá. A tecnologia, eu vou falar uma coisa para vocês, a tecnologia de maior impacto nas próximas décadas, né? Eu vou falar que não é a mobilidade, não são as redes sociais, não é a internet das coisas, não é as nuvens, né, os clouds, drones e robóticas, aprendizagem automática, né, a inteligência artificial e as grandes nuvens de armazenagem. Nenhuma dessas técnicas, nenhuma dessas tecnologias vai causar tanto impacto quanto a blockchain, tá? Por uma razão muito simples. A primeira era que nós temos é a internet da informação, tá? E a internet da informação, ela democratizou o acesso às coisas. Então, websites, fotos, slides, PDFs, documentos e e-mail. E é óbvio que quando eu mando, na era da internet da informação, quando eu mando uma foto, um PDF, um slide ou um documento, eu nunca estou mandando o original. Eu estou mandando sempre uma cópia, né? Eu estou mandando sempre uma cópia do original para alguém. Mas quando eu estou falando de assets, né? Ou seja, quando eu estou falando de ações, quando eu estou falando de dinheiro, quando eu estou falando de assets de uma maneira geral, é uma péssima ideia, né, eu mandar uma cópia disso para alguém. Ou seja, se eu te mandar um dinheiro, seria interessante que esse dinheiro não tivesse cópia, né? Ou seja, para ele valer, ele tem que ser apenas uma única utilidade. Então, imagina que se ao invés de uma internet de informação, nós tivéssemos uma internet de valor, né? Uma internet aonde eu pudesse negociar ativos
contratos, propriedade intelectual, música, filmes, votos, né? Energia, crédito de carbono, identidade, capital social, tudo. Ou seja, através de um grande livro público. Ou seja, controlado e descentralizado através de computadores. Ou seja, não só uma internet de informação, mas uma internet de valor. Só que, quando a gente está falando de valor de ativos, né, como ativos financeiros, contratos, cupons, propriedade intelectual, quando a gente está falando hoje de tudo isso, para eu votar, para eu gastar o meu dinheiro, para eu guardar o meu dinheiro, quando eu preciso ativar um contrato, eu estou falando que eu estou sempre precisando de um intermediário. Essas pessoas são os bancos, são os cartórios que fazem a nossa liquidação, que autenticam que eu sou eu, que fazem tudo ficar mais burocrático, mas para transferir uma propriedade, para transferir o meu dinheiro, para pagar uma conta de restaurante, eu sempre preciso do intermediário. Se eu quisesse dar qualquer dinheiro para vocês agora, vocês teriam que ter uma conta no banco, eu teria que ter uma conta no banco, e nós guardamos dinheiro na mão de uma pessoa, de uma instituição, e essa pessoa nos cobra por isso. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que essas pessoas concentram muito poder na mão delas e, ao mesmo tempo, eles são burocráticos e podem ser facilmente hackeados. Ou seja, como muitas instituições já foram, né? Tanto na área de informação, que guardam documentos importantes, quanto os bancos que são roubados, que são hackeados, instituições financeiras. E um único problema, eles excluem bilhões de pessoas do sistema financeiro. Bilhões de pessoas que não têm dinheiro no mundo para ter uma conta. E também, quando a gente está falando de movimentação de dinheiro de país para país, que é significativo esse valor, os bancos e estas instituições que centralizam o que são os intermediários do dinheiro, eles ficam com 10 a 20% do valor desse dinheiro e se movimentam de forma lenta, né? Inexplicavelmente, um dinheiro demora 3 dias para ir de um país para o outro, uma baixa de uma aplicação demora 3 dias para aparecer na conta, na época que o e-mail viaja ao mundo em 1 segundo, tá? Ou seja, fora a privacidade. E aí eu falo, e se a gente não tivesse só a internet da informação, mas uma internet de valor, né? Como se fosse um grande livro global, né? Funcionando em milhões de computadores, né? Disponível para todas as pessoas. Vocês imaginam isso? Né? Um tipo de ativo que pudesse ser armazenado, transacionado, liquidado, sem nenhum tipo de intermediário. Então, vocês imaginem uma internet que fosse capaz de fazer a transação entre milhões de pessoas de qualquer coisa, de um voto, de um contrato, de um registro, exatamente sem nenhum tipo de intermediário. Então, Satoshi Nakamoto, em 2008, criou um protocolo chamado Bitcoin. Um protocolo, um digital cash. Só que essas pessoas elas podiam transacionar com a criação desse protocolo, elas podiam transacionar entre uma pessoa ou outra, o peer-to-peer, que na verdade a primeira transação peer-to-peer começou em 1969, na era da internet, mas não tinha essa tecnologia e essa segurança, né, por haver cópias e por não ter uma segurança de uma rede. Então, você imagina que quando Satoshi Nakamoto criou esse protocolo, ele acendeu uma faísca que incendiou o mundo. Uma nova tecnologia capaz de fazer coisas antes inimagináveis. Pela primeira vez no mundo, as pessoas podiam confiar umas nas outras através de uma tecnologia criptografada que podia fazer com que uma pessoa negociasse com outra pessoa praticamente sem um intermediário, né? Sem nenhum intermediário. A gente chama isso de protocolo de confiança. Então, vocês imaginem o seguinte, vocês imaginem uma grande rede de computadores onde as informações elas não ficam centralizadas num servidor central, mas sim elas ficam distribuídas num livro global e que milhares de computadores ao longo do mundo ficam com esse protocolo, com esse livro global. Eu não sei se vocês estão me entendendo, com todas essas transações.
provocando isso um blockchain, né? Então, vocês vão olhar esse desenho, eu vou explicar isso para vocês. Isso aqui é um bloco de informação. Isso aqui está representando um blockchain. Então, vocês imaginem o seguinte. Nós temos um bloco de informação e nós temos os miners, né, que são os mineradores. Esses mineradores, eles vão resolver essa equação desse bloco. Ao resolver a equação desse bloco, eles recebem tokens, que seriam os bitcoins. Esse token, ele fica ligado a milhares de outros tokens que já foram descobertos no mundo. Então, se eu tivesse que hackear esse sistema, eu teria que hackear todos os computadores no mundo que estão com esse nível global e teria que hackear todos os bitcoins já achados no mundo na blockchain, ou toda a criptomoeda ligada a um blockchain. Isso em segundos. Eu vou tentar resumir isso, que está me parecendo um pouco técnico. Vocês imaginem o seguinte: a primeira era da informação, a primeira era da internet foi da informação, mas a informação ela é facilmente copiada. Vou tentar dar uma resumida aqui para vocês. A era da internet do valor, ou seja, a blockchain, ela foi criada especificamente por segurança, ou seja, ela foi criada com um fator de segurança, não com um fator informação. Todo o conceito do blockchain foi criado para ser seguro. E com isso, ela criou um sistema criptografado, descentralizado, e permite que qualquer transação que foi feita dentro dela seja incorruptível. Ou seja, não existe outro dado igual. Um exemplo, vou tentar exemplificar para vocês. Imagine o seguinte: o dinheiro, a era do dinheiro começou com ouro. Ou seja, de quem é o ouro? O ouro é de ninguém, né? O ouro é da natureza. As pessoas vão lá e mineram ouro. Quando elas estão minerando esse ouro, elas acham ouro. Quanto mais ouro, oferta e demanda, quanto mais eu acho ouro, menos ouro tem na natureza, mais valoriza. Então, em 2008, o Bitcoin era um código criptografado, você baixava o software do Bitcoin e você baixava o livro global de todas as transações de Bitcoin já feitas e de Bitcoins já minerados e já achados. O seu computador minerando o Bitcoin, ele minera esses blocos. O computador que resolve mais rápido esta equação desse bloco ganha o Bitcoin. E este bloco é associado a todos os outros blocos já minerados. Então, e quando essa transação acontece, ou seja, quando esse bloco é minerado e esse Bitcoin é transacionado, esse livro é atualizado em segundos em todos os computadores que estão ligados a essa blockchain ou essa mineração, e isso fica registrado de maneira única e imutável. Se eu tivesse que hackear um Bitcoin ou duplicar um Bitcoin, como eu duplico um PDF, uma foto, um filme, eu teria que hackear todos os Bitcoins já achados e mudar esse registro nos milhões de computadores, nos milhares de computadores que mineram Bitcoin, que tem esse livro, esse registro. Ou seja, com a tecnologia mais avançada em criptografação do mundo. Ou seja, impossível. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, a partir dessa tecnologia, eu criei algo imutável, que é irhackeável, descentralizado e extremamente seguro. Ou seja, é impossível, né, você duplicar um Bitcoin e você hackear uma blockchain. Para vocês terem uma ideia, a capacidade de mineração hoje da blockchain da Bitcoin, ou seja, blockchain é o nome da tecnologia que permite o Bitcoin existir, existe a blockchain da Ethereum também, nós vamos falar sobre isso. A tecnologia, o número de computadores hoje que mineram Bitcoin é um número de computadores 100 vezes maior do que a capacidade do Google. Então, alguém, para duplicar um Bitcoin, teria que hackear 100 vezes mais computadores que o Google tem em segundos e duplicar todos os Bitcoins, mudar todo o código de todos os Bitcoins já achados, isso em todos, e mudar todos os livros em milhares de computadores. Impossível. Porque cada vez que um Bitcoin é achado, ele recebe cada que ele é solucionado e é ligado à blockchain, ele recebe um stamp de data e é ligado à blockchain. E isso faz com que se torne uma tecnologia revolucionária, porque eu não dependo só disso, ou seja, isso é o blockchain do Bitcoin, que virou um ativo financeiro para troca. Mas nós temos outros blockchains, como a blockchain da Ethereum, por exemplo, que criou o conceito de smart contracts, ou seja, contratos inteligentes. Dentro da blockchain, dentro da Ethereum,
que foi criado pelo Vitalik, um garoto de 19 anos, que hoje tem 4 bilhões em ativos dentro da Ethereum. Eu posso mudar a bolsa de valores, ou seja, um contrato entre pessoas. Existem projetos de tudo, substituindo a maneira como se negocia na bolsa de valores, até um novo modelo de democracia para votar. Eu vou imaginar isso aqui para vocês. Você imagina que um voto pode ser corrompido ou um voto ele pode ser falsificado. Um voto dentro da blockchain é imutável. Uma transação de Bitcoin entre eu e vocês, ele é autenticado por 3 computadores da rede de mineradores, ele é colocado no livro global instantaneamente em todos os computadores que mineram Bitcoin e ligados à blockchain. Ou seja, essa nossa transação é pública e ela é imutável. A partir desse momento que eu tenho um Bitcoin, e eu vou falar como é que vocês compram um Bitcoin, a gente compra Bitcoin de uma pessoa que tem Bitcoin e eu faço uma transação diretamente com vocês, ou a gente compra de uma corretora. Quando nós queremos transformar em dinheiro, nós vendemos esse Bitcoin para uma pessoa, ou nós vendemos esse Bitcoin para uma corretora. Eu cadastro a minha conta corrente e essas corretoras brasileiras, legalizadas, eu posso comprar e vender. A liquidez é imediata, de qualquer valor, de R$10 a 1 milhão, 2 milhões de reais. Se você tivesse hoje 10 Bitcoins, ele vale 250 mil reais, cada Bitcoin está 25 mil, você liquidaria ele na hora. Um Ethereum custa hoje $330. Custava no começo do ano, eu acho que algo em torno de 2 ou de $30 ou de $10 no começo do ano. Isso se acontece porque a tecnologia da blockchain, tanto do Bitcoin, né, ou seja, as moedas Bitcoin que usam a tecnologia blockchain, a Ethereum e todas as outras moedas, elas estão criando uma nova economia. Para vocês terem uma ideia disso, empresas, nós participamos da conferência de Bitcoin, empresas estão sendo criadas diretamente na blockchain. Você já tem um projeto de identidade na blockchain, ou seja, uma identidade global, né? Ou seja, você não tem mais um RG num país. Uma aceleradora de startups, a R3, o seu CEO falou que se ele tivesse 20 anos, ele não abriria uma empresa nos Estados Unidos, ele é do Vale do Silício, ele abriria uma empresa na blockchain. Ou seja, um CNPJ global, imutável, que qualquer transação, venda ou registro, independe de intermediário. E todas essas inovações, cada moeda que existe, Dash, Ethereum, Bitcoin, elas têm uma função. O Bitcoin é um ativo financeiro para eu transferir como valor dinheiro ou esse ativo de lugar para lugar sem intermediário dos bancos. A Ethereum, ela tem como função os contratos inteligentes e com isso ela pode permitir muita coisa. Porque imagina o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui o setor de serviços financeiros. Depois a gente vai falar disso do multinível. Para eu pagar uma conta num banco, vocês conhecem essas máquinas aqui, né? Esses projetos. É aqueles projetos que a bolinha cai aqui, derruba a bola, derruba não sei o que e tal, ou frita um ovo ou abre uma porta. Uma máquina extremamente complicada, né? Cheio de cordas e roldanas e tal, para fazer algo extremamente simples. Assim é o setor de serviços financeiros. Eu passo o cartão numa maquininha, que é de uma operadora. Essa operadora é ligada a um banco. Esse banco tem uma bandeira Visa, Mastercard, Cielo. Esse banco, essa Visa e essa operadora cobram taxas de serviço da pessoa que está cobrando, ou seja, do comerciante, ficam com o dinheiro dele por 30 dias ou 3 dias, e aí eu faço o pagamento para ele, e aí depois existe uma liquidação. A diferença do Bitcoin é que, no caso do projeto do Bitcoin, é que liquidação e pagamento é a mesma coisa. Ou seja, eu estou no estabelecimento financeiro, ou estou no restaurante, eu passei meu Bitcoin para ele, essa transação é imutável, já está na mão dele em 1 segundo, praticamente sem taxa. Acabou. Sem intermediário, sem Visa, sem banco, sem nada. E aí, então, vocês imaginem isso nos contratos, vocês imaginem isso na área de cartório. Então, para cada serviço, para cada tipo de contrato, existe uma moeda, um token, né? Ou seja, o token é um Bitcoin, por exemplo, ou um Dash, ou um Ethereum. Tudo dispensando intermediários. Essa tecnologia, ela incendiou o mundo. Para vocês terem uma ideia, no Banco Central existem aproximadamente mais de 200 funcionários estudando a blockchain. Em Dubai, a Expo 2020, todos os bancos vão trabalhar com a tecnologia blockchain. A maioria dos especialistas financeiros estão dizendo que um Bitcoin vai valer em dezembro de 2020 $100 mil. Isso porque não entrou nem 0,1% dos capitais de fundos
para comprar Bitcoin e nem as moedas. Todas essas valorizações que vocês estão vendo é por causa das facilidades, por causa da tecnologia e por causa da revolução tecnológica que isso traz. Mas, Luiz, o que de prático tem isso a ver para a nossa vida, para o mundo? O porquê que isso vale tanto? O porquê que é tão revolucionário? Porque ela faz transformações para um mundo mais próspero. Por isso que existe tanto auê em torno da blockchain, do Bitcoin, das moedas criptografadas. Muita gente tem a ideia que isso é um ativo digital, que é uma bolha, que é uma especulação, que é um novo tipo de jogada, mas não, isso é uma tecnologia. Porque imagina o seguinte, que ao invés de a gente redistribuir de novo a riqueza, a gente pode pré-distribuir. A gente pode democratizar a maneira que a riqueza é criada, em primeiro lugar. Ou seja, Luiz, tudo isso com blockchain, sim. E eu vou colocar, por exemplo, aqui 5 maneiras que o blockchain vai mudar o mundo que vocês talvez nem imaginem. Por exemplo, vocês sabem que 70% das pessoas no mundo que têm imóveis sofrem com direitos a registros, né? Ou seja, um ditador da Honduras vai lá e fala que aquele teu papel não vale nada. Quando você tem bilhões de pessoas no mundo sofrendo de certidões de terrenos que não valem nada, eles não conseguem empréstimo no banco, não conseguem prosperar, não conseguem construir. E milhares e centenas de países no mundo e bilhões de pessoas no mundo sofrem esse tipo de problema. Porque os cartórios são facilmente hackeados, uma documentação é facilmente falsificada, um ditador de um pequeno país diz que aquele papel não vale nada e que realmente aquele terreno que você comprou e está vazio é da cidade, é do estado ou é de outra pessoa. Bom, se o blockchain, alguns países já adotaram blockchain para registro de imóveis. Quando a gente tem uma blockchain, eu tenho computadores minerando esses códigos, minerando esses contratos e ligando esses contratos à blockchain. Cada vez que um computador desse minera um contrato, um bloco, e libera um código desse, que se une à blockchain desse projeto, libera um token, esse dinheiro. E é essa moeda que vocês veem sendo negociada. Quanto mais cartórios e quanto mais contratos são registrados nessa blockchain, mais moedas têm que ser pagas, mais moedas viram, mais esse token você tem que usar para registrar aquela terra, mais essa moeda vai valorizando, porque mais ela vai estando na mão de pessoas. E aí a gente enxerga a valorização das moedas sempre ligadas a um serviço. E dessa maneira, se eu registro um imóvel na blockchain, no Brasil, a gente não sabe quando isso vai acontecer, talvez 5, talvez 10 anos, mas nós não precisaríamos mais de cartório. Uma vez, essa blockchain teria regras, essas regras são os contratos inteligentes, onde nós temos que ter as condições para transferir de um para o outro, mas nós não precisaríamos de um cartório, porque eu estaria autenticado dentro da blockchain que eu sou eu, você é você, você estaria transferindo os tokens de pagamento do imóvel para mim, eu estaria trocando numa corretora, e uma vez esse imóvel transferido, ele foi espalhado no nível global em milhares de computadores no mundo inteiro, nunca mais podendo ser hackeado, e a gente tem registros e direito de registros imutáveis. Imutáveis. Imagine isso numa votação. Imagina que uma democracia não poderia ser, na Venezuela, por exemplo, uma eleição na blockchain nunca poderia ser modificada, falsificada ou mudada. Né? Por exemplo, criando uma verdadeira economia compartilhada. Vocês imaginem o Uber ou o Airbnb. O Uber é uma organização de 25 bilhões de dólares e o Airbnb, e o Uber fica com 25%. E a gente fala que é uma economia compartilhada. Mas o Arcade City, que já existe, vai entrar no Brasil ano que vem, e é o Uber e o Airbnb através de um token digital, como se fosse um Bitcoin, é uma moeda, dentro de um blockchain. Imagina que os taxistas e os usuários, os taxistas são os donos da blockchain. Eles baixam o registro, eles mineram o sistema, resolvem as soluções através de mineradores, e essa blockchain junta taxistas e passageiros, sem a empresa. É como se os próprios taxistas fossem donos do Uber. Porque existe um sistema inteligente, de contrato inteligente, de transferência de ativos que imutáveis, registrado em todos os computadores que participam daquele token, que faz com que eu possa alugar uma casa. Existem regras dentro dessa blockchain, onde eu preciso ter uma qualificação, eu posso querer cliente só 5 estrelas, e quem alugou, e tanto o locatário quanto o locador dão as notas para o imóvel e para a pessoa,
eu me inscrevo lá, a blockchain joga um contrato dentro da minha identidade, eu autorizo o contrato, transfiro os tokens de pagamento e pronto, eu não preciso mais do Airbnb, eu não preciso mais da empresa Uber, porque o próprio blockchain regula a transação entre usuário e o dono do serviço, sem o intermediário. Eu não sei se vocês estão entendendo isso, mas é isso que cria o valor do Bitcoin e das moedas. Porque ela muda, ela democratiza o mundo, ela cria soluções. Ou seja, a segunda era da internet é uma era que trouxe a era do protocolo de segurança. Ou seja, todo o conceito do blockchain foi pensado em torno da segurança e não em torno da comunicação. E a partir do momento que eu faço isso, é impossível eu ter dois arquivos iguais ou hackear um arquivo. Isso me traz muitas possibilidades, milhares de possibilidades, né? E essas milhares de possibilidades vai mudar a bolsa de valores, vai mudar os bancos, vai mudar o setor de cartão de crédito, vai praticamente mudar as empresas. Nós vamos ter identidades globais, passaportes globais, CNPJs globais, uma economia, e vai dar um nó na cabeça dos governos de como tributar e de como cobrar imposto, e eles vão ter que parar de explorar o povo e rever uma nova maneira de fazer isso. Por isso que todo mundo está estudando, está fervilhando. A XP Investimentos, ela tem 100 bilhões em ativos e ela vai se tornar uma das maiores exchanges de Bitcoin Dash do mundo, a BitBlue do Brasil. A BitBlue, que é uma corretora que tem 200 casas de câmbio, anunciou 20 casas de câmbio físicas para trocar moedas criptografadas. Você vai lá e troca a sua moeda em dinheiro, mas você já faz isso online, né? Ou seja, nós temos várias corretoras no Brasil e várias trades no Brasil. Ou seja, isso é para mostrar para vocês a solidez da tecnologia blockchain. Por exemplo, saques de remessa. 600 bilhões por ano de dólares são transacionados no mundo através de imigrantes e através de pais que querem mandar dinheiro para filhos, de filhos que vão trabalhar e querem mandar dinheiro para pais. E aí eles ficam com dinheiro preso de 3 dias a 1 semana, pagando de 10% a 20%. O Bitcoin acabou com isso. Você compra Bitcoin, pede para a pessoa, onde que ela estiver no mundo, abrir uma conta de Bitcoin, você transfere, ele se cadastra numa corretora online no país dele e pronto, em segundos o dinheiro está na conta. Isso se ele não tiver um cartão de crédito pré-pago em Bitcoin para gastar onde ele quiser, isso se ele não tiver um amigo que quiser comprar, isso se o estabelecimento não aceitar o Bitcoin que ele for, e se ele não tiver um caixa eletrônico. Aqui em São Paulo já tem caixa eletrônico que você saca Bitcoin. E nos Estados Unidos também. E as corretoras também, todas as corretoras, ou seja, imagina que você pode mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo num piscar de olhos. E uma coisa muito importante, a blockchain permite que tudo isso que eu estou falando para vocês são projetos, tá? Ou seja, você já pode baixar um aplicativo e criar identidade na blockchain. A Arcade City, que é o Uber da blockchain, sem o Uber, está entrando no mercado. E isso já tem empresas como a Paraty Vídeos. Imagina que você é um produtor de vídeo, né? Imagina que você tem sua identidade. O Big Data, que a gente chama, né? Tudo que você faz, o Facebook transforma em dinheiro. Ou seja, a era da informação da internet, que era para trazer democracia, ela trouxe centralização. Porque 2 grandes empresas do mundo, o Facebook e o Google, controlam a informação do mundo. Sabem aonde você vai, aonde você teve, o que você compra, o que você curte, o que você compra e fica te oferecendo produtos. Ou seja, ela pega os seus rastros digitais e transforma isso em dinheiro, cobrando por impulsionamento das pessoas que querem te vender alguma coisa. E esse rastro foi você que produziu. Existem projetos de caixa preta de blockchain que você só libera os seus rastros se o Facebook ou o Google te pagarem por isso. Ou seja, você tem privacidade novamente. Ou se você se registra na blockchain, que tem esse projeto, e não libera mais seus dados para ninguém. E se alguém quiser saber o que você curtiu, o que você comprou, o que você gosta, aonde você gosta de ir, eles têm que te dar tokens, moedas. Existem moedas chamadas EOS, a moeda Civic, que é para identidade. Ou seja, existem moedas. Quando esses projetos, imagina que um monte de gente queira privatizar os seus dados de Big Data e vender. E para isso eles têm que se registrar nessa blockchain e eles vão receber essas tokens. Quanto mais gente quiser esse projeto, mais essa moeda vai valorizar, porque essa é a moeda que eles vão trocar por outras moedas e até por dinheiro para conseguir monetizar isso. Então, para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Valores de Chicago anunciou que vai negociar futuros de Bitcoin. Isso fez o Bitcoin disparar de 15 para 25 mil.
E os Estados Unidos já estão pensando em transformar o Bitcoin em dinheiro, porque hoje ele é tido como um ativo, como se fosse um ouro ou diamante. Então, se eu comprei 2 Bitcoins hoje, eu vou no meu imposto de renda, declaro que eu tenho 2 Bitcoins e eu recebi eles por R$ 25 mil. Se quando eu for vender e transformar em dinheiro ele valer 30, eu vou pagar 15% sobre a diferença, sobre o lucro que eu tive, porque ele é considerado um ativo, como se fosse um imóvel, tá? E ele é só cobrado imposto quando eu desço ele na conta. Isso é a regra no Brasil e nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, como tem gente já pagando cafezinho no Starbucks com Bitcoin, estão pensando em transformar em dinheiro. Por quê? Para ter menos taxa e menos imposto. Porque tem países que já transformaram as moedas digitais, o Bitcoin, né, como um país como a moeda oficial do país. Ou seja, ele não precisa mais emitir a sua moeda, que dá trabalho, que tem que imprimir o papel moeda. Por quê? Todo o sistema de moeda começou com ouro, né, como eu estava explicando para vocês. E aí é muito difícil carregar ouro. E aí os países trancafiaram o ouro nos cofres e emitiram papel moeda lastreado em ouro. Depois da Segunda Guerra Mundial, o lastro ouro acabou. O único país que tem um lastro ouro hoje é a Inglaterra, por isso que ela não quer entrar no euro. A Libra é lastreada ainda no ouro. O dólar é lastreado na economia americana. E o euro, basicamente na economia da Europa e dos Estados Unidos, que tem uma dívida gigante. Ou seja, não existe lastro do dinheiro emitido hoje. O Bitcoin é a mesma coisa. Quando você minera um Bitcoin, cada vez que você minera um Bitcoin, você tem que baixar esse livro global, você faz parte dessa rede de autenticadores, e cada vez que se acha um Bitcoin, fica mais difícil de se achar outro. E o número de Bitcoins é limitado. E aí, conforme cresce, você vai negociando frações. Por exemplo, você pode comprar R$ 50 de Bitcoin, 0,01. Quanto mais cresce, mais fração existe. Mais 0,008, porque mais valor ele tem. E com isso, antigamente eu conseguia minerar Bitcoin no computador da minha casa, hoje só na China ou no Paraguai, porque precisa de máquinas potentes que consomem energia, e só a energia nesses países é suficientemente barata para valer a pena a mineração do Bitcoin. Tá? Então, vocês imaginem que a moeda ela segue esse preceito, mas todo blockchain, ou seja, a moeda é Bitcoin, a moeda é Ethereum, então nós temos o blockchain do Ethereum, o blockchain do Bitcoin, o blockchain da iOS, o blockchain da Dash, e todos esses tokens, né, todas essas moedas, elas têm uma razão de existir dentro de um projeto maior. E essa rede que eles criam de computadores mineradores junto com a blockchain é o que autentica, são as formiguinhas que trabalham para fazer com que exista uma rede global para autenticar esses contratos, esses votos, esses cartórios, tudo isso, e eles recebem dinheiro por isso através da mineração, através do token e através da usabilidade de pessoas que usam esses serviços. Entenderam? Então, por exemplo, aqui, imagina que existem, quando você antigamente fazia um hit, uma música, com 1 milhão de discos vendidos, você ganhava, em média, $45 mil, às vezes $200 mil, depende. Hoje você ganha $36. Sua música é copiada, é hackeada, é passada, é Spotify, é streaming. Através da tecnologia da blockchain, você pode criar a sua música, já existe projeto, Paraty Vídeo, está andando, funcionando, tem um token, você coloca a sua música lá, e aí todo mundo que baixa, você ganha tokens, você ganha moedas, porque aquelas pessoas estão compartilhando aquela música como se fosse uma rede do torrent turbinada através do blockchain. E para você manter o seu computador online, divulgando aquela música, você recebe tokens, e a pessoa que faz aquele arquivo, então você poderia fazer vídeos, e esses vídeos, se alguém usasse, você ia receber por eles. Ou seja, as pessoas não podendo copiar, hackear, porque cada registro desse fica imutavelmente registrado, garantindo com que o artista receba os seus direitos autorais por qualquer tipo de criação. Por causa de todos esses motivos, é que o mundo está em polvorosa por causa da blockchain, existe uma valorização e também uma leve especulação. Mas falar que isso vai sumir, a conferência que eu estava na semana passada, tinha pessoas do Vale do Silício, tinha pessoas de fundo de investimento, tinham pessoas de banco, tinham aceleradoras de capital, tinham pessoas do mercado financeiro com mais de 60 anos de idade, tinham advogados falando sobre a legalidade, sobre o futuro do Bitcoin, sobre tudo que envolve as criptomoedas, inclusive dos ICOs, né? Ou seja, dos lançamentos de novas moedas, às vezes fraudulentas, porque da mesma maneira
que pessoas olharam essa valorização do Bitcoin, das moedas, e decidiram fazer pirâmides com elas, também pessoas resolveram lançar moedas que não precisavam de um blockchain, que não tinham uma razão específica de existir, só para captar dinheiro numa euforia. Então, ou seja, a esperteza do mundo faz com que existam fraudes em qualquer tipo de segmento. Porém, a gente está aqui hoje, depois de eu explicar para vocês mais ou menos essa tecnologia perguntas, né? Mas só terminando o assunto aqui em questão, imagine uma coisa. Quando nós estamos falando disso, nós estamos falando que o Bitcoin valorizou esse ano 700%. Ou seja, se você tivesse 10 mil reais comprado de Bitcoin em janeiro, você teria 70 mil reais. Se você tivesse em julho comprado um Bitcoin, ele custava 7 mil, hoje ele custa 25. Isso quer dizer que as suas comissões do multinível, se ao invés de tivessem carros que estão desvalorizando, ou em poupança, ou em fundo de investimento, você tivesse essa informação que eu estou te falando, porque eu gostaria que alguém tivesse me falado isso em 2014. Eu fui pesquisar em 2014, em 2015 eu comecei a comprar Bitcoin, porque eu entendi que não era. Em 2014, quando eu olhei, eu também, não, isso aí é coisa de internet, de geek, E de repente eu me encarei com uma aula do MIT, um professor do MIT, ou seja, o MIT, onde tem Harvard e MIT, aquele negócio, aquela avenida, né? Tem um PIB que, se fosse um país, seria o 10º maior país do mundo, e eles têm 200 prêmios Nobel entre Harvard e MIT, que é uma avenida não muito grande, entre uma e outra. E aí, então, eu vi uma aula de um professor do MIT falando da impressionante tecnologia do blockchain, que é inhackeável, imutável e que ia mudar o mundo. Aí eu falei, então eu descobri que era sólido o investimento. E podia cair, podia descer, como fez. Chegou em 2014 a $1.500, foi para 600. E aí os desesperados venderam. E hoje custa $7.400. Por quê? Porque quando uma tecnologia tem fundamento, quando um ativo tem um porquê existir, e quando eu comecei a usar o Bitcoin para pagar, hoje eu pago funcionário, advogado, eu transaciono. Quando você começa a transacionar com o Bitcoin e você vê que começar a receber cursos, por exemplo, se alguém quiser pagar os CNMITs com Bitcoin, a gente recebe, declara, emite nota fiscal. E fica muito mais fácil de você mandar de um lado para o outro, ou seja, você consegue comprar passagem aérea com Bitcoin, pagar sua conta de energia, sua conta de água, sua conta de telefone no Brasil com Bitcoin. Então, é uma tecnologia sem volta. E aí o que aconteceu? E algumas empresas viram a valorização do Bitcoin e falaram assim, opa, faz assim, olha, você coloca dinheiro aqui em Bitcoin, né? Ou seja, por quê? Você compra Bitcoin, em vez de você guardar o Bitcoin, que seria o certo, Luiz, como eu faço para investir em Bitcoin? Simples. Você abre uma carteira na blockchain, ou seja, o blockchain é uma wallet, né? Não é o blockchain que alguém registrou, mas é uma das carteiras mais legais e mais seguras que existem, blockchain.info. Você abre uma conta lá com e-mail, com uma senha, é anônimo. Tá? E tem um problema, é sua privacidade. Mas, Luiz, como é que o governo sabe que eu tenho? Sabe, se você declarar. E quando você virar dinheiro na sua conta e comprar alguma coisa, é óbvio que você vai ter que falar de onde veio. Então, eles controlam por aí e controlam a compra e a venda nas corretoras, que tem que informar. Então, eu abro uma conta no blockchain, vou numa corretora, abro uma conta, transfiro o dinheiro para uma corretora, cadastro minha conta no banco, mando o dinheiro da minha conta do banco para a corretora me vende Bitcoin. Não guardem Bitcoin nas corretoras, porque as corretoras são centralizadas, tem dono, pode quebrar, o cara pode sumir. Transfiram esse Bitcoin para sua blockchain. E beleza, você tem um Bitcoin. Você pode se valorizar, você vende e faz dinheiro. Você não precisa pôr na mão de uma empresa ou num negócio. Luiz, e se eu quiser fazer os famosos trades que eles falam, né? Ou seja, comprar Dash, porque a Dash valoriza, aí você tem que conhecer, estudar a moeda, você fazer análise fundamentalista. Tem empresas, né, ou seja, que fazem trades, mas vamos lá. As empresas de pirâmide falaram assim, galera, compra em Bitcoin e me deem. E aí, por exemplo, se você tem que colocar $10 mil, então quanto vamos supor que você vai colocar para a gente fazer uma conta redonda aqui. Invista um pack de R$ 2.500, que é 0,1 Bitcoin. Você vai lá,
na corretora, coloca R$2.500 e manda para essa empresa. Bom, você já perdeu dinheiro aí, porque se o cara te oferecer, se o que ele está te oferecendo lá, ele está transformando seu dinheiro em real de novo, porque quando você põe lá no PEC, você não colocou 0,1 bitcoins no PEC, você pôs R$2.500. E aí ele está te dando 10, 15% ao mês, mas se o Bitcoin valer vezes 7, ele ganhou dinheiro e você perdeu. E aí ele fala o seguinte, e paga com Bitcoin o PEC da pirâmide. Por quê? Porque o Bitcoin é rastreável e não pode ser bloqueado. Então ele te paga em Bitcoin, porque ele não precisa de conta em banco, e ele recebe em Bitcoin, porque ele não precisa ser identificado através de uma conta bancária. Quando você coloca o dinheiro na mão dele, metade desse dinheiro ele pagou comissão no binário. Então aqui vai uma dica para objeção. Nenhum sistema de captação de dinheiro de multinível, ou seja, que fala que vai captar dinheiro e pagar binário, é legal. Por quê? Eu não posso pagar comissão sobre captação financeira. Ou seja, se o banco está falando para mim assim, Luiz, investe R$100 mil aqui que eu vou te dar 2% ao mês. Beleza, e ele pega esses R$100 mil e distribui para todos os gerentes e diretores, 35% do meu dinheiro no binário, mais 5% na equiparação de títulos, ou seja, na compressão dinâmica, mais não sei o quê, e 40% desse dinheiro foi em bonificação, ou seja, ele ficou com 60%. Como é que ele vai me dar 2% de 100 mil se ele só tem 60 mil? Ele vai ter que fazer mágica, ou seja, não é 2%, ele vai ter que fazer 4%, porque ele vai ter que ter alguma aplicação que dê 4%, porque agora ele só tem quase metade do dinheiro. Ele já não tem meu dinheiro. Então, ou seja, quando eu invisto Bitcoin nessas empresas, o Bitcoin não é um produto, ele é um ativo financeiro. E não dá para se pagar comissão sobre ativo financeiro. As empresas pagam binário e pagam comissão sobre PEC de produto porque ela te vendeu o produto, ela teve lucro naquele produto. Quando eu ponho dinheiro dentro de um sistema, meu dinheiro tem que permanecer lá para ele investir o meu dinheiro e me dar retorno desse dinheiro. Ou seja, ele poderia me pagar comissão só sobre o lucro que ele tem, ou sobre uma taxa administrativa de carregamento. Ou seja, eu vou cobrar 4% para você carregar na minha corretora ou na minha trade o seu dinheiro. E desses 4% eu posso dar para um gestor, para um gerente, para um vendedor que me captou ou em rede, mas não 35% ou 40%. Então essas empresas são ilegais já pelo simples motivo de distribuir comissão sobre valor captado. Segundo, 10% ao mês, 20% ao mês, 40% ao mês, não existe. Por mais que o Bitcoin tenha dado 700% esse ano, não é uma coisa que dá para garantir que ano que vem ele vai dar 700%. Ah, não, mas eu fico comprando e vendendo, fico fazendo trade, eu tenho um robô. Não importa. Ele vai deixar 30% um mês, aí eu não retiro. Aí é juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Não existe sistema. Um sistema correto numa trade de Bitcoin é quando você coloca o dinheiro lá, ele não paga comissão para ninguém sobre o capital que você investiu, e aí ele te dá relatórios de investimento. Olha, esse mês deu 3%, esse mês deu 4%, esse mês deu 5%. Se você quiser que alguém opere a trade. O que é um trade? Existem milhares de moedas. Tem moedas que dá 3.000% no mês, porque são moedas que valem centavos, 19 centavos. De repente, por exemplo, quando a Microsoft começou a aceitar Ethereum, o Ethereum disparou 3.000%. Mas você não é especialista, você não tem essa informação. Se seu dinheiro estivesse numa trade, provavelmente ele teria vendido seu Bitcoin, ter comprado o Ethereum, e aí ele pega a grana e divide entre vocês dois. Porque ele está operando o seu Bitcoin, mas não em multinível. Todas as empresas que operam com multinível, com teu dinheiro, pagando comissão sobre captação de pessoas no binário, vocês podem correm, fujam disso. É pirâmide. Uma hora vai arrebentar. Não vão ficar de pé. Ganhem dinheiro com multinível tradicional e aprendam a investir em Bitcoin ou comprem e guardem, que a gente chama um holder. Ethereum, Dash, Bitcoin são as mais sólidas, as mais caras, as que não tem risco. Né? Ou seja, elas vão subir, vão descer. A médio e longo prazo está sendo um bom investimento desde 2009. A Dash de 2014, essas moedas só vêm crescendo. Vocês não precisam acreditar em mim. Abaixem um aplicativo chamado Blockfolio, adicionem as moedas e lá vocês colocam, eu quero saber quanto valor no último ano, nos últimos 6 meses, nos últimos 3 meses. Na internet tem estatística de tudo. Se vocês quiserem a cotação dos últimos 8 anos do Bitcoin, só colocar cotação Bitcoin, não sei o quê, vocês vão ver cotação Dash, cotação Ethereum, e tem aplicativo para tudo, né? Tem Blockfolio, tem o CoinCap, que vocês podem baixar, e vocês vão lá, adicionam as moedas que vocês querem estudar e tal. E também para isso
tem empresas sérias abrindo traders, né? Dizendo o seguinte, cara, você tem Bitcoin, você tem Dash, você não sabe qual é a moeda que vai valorizar, quer ganhar dinheiro num trade, manda a grana para cá que a gente faz o trade para você e a gente racha o lucro contigo, ok? Ou seja, aí cada corretora tem cada trade, né? Não é corretora, cada trade tem uma taxa, né? Ou seja, mas sempre no resultado. E elas protegem 80% do capital, porque tem stop loss. Se ela errou numa moeda, por exemplo, e essa moeda cai 20%, o sistema vende automaticamente. E você pode fazer isso sozinho também, né? Ou seja, se você aprender, fazer os cursos, você abre uma conta numa trade, transfere seus bitcoins para lá e troca pelas outras moedas e você pode ganhar dinheiro, né? Ou seja, tudo isso é muito para vocês terem uma ideia. Com toda a ação que a Bovespa fez no Brasil, tem 600 mil CPFs de investidores particulares na bolsa. E o Brasil já tem 500 mil contas de bitcoins abertas só nas corretoras oficiais. Fora os brasileiros que não operam, que compram bitcoin de pessoas, de outras pessoas, e que tem na sua wallet, na blockchain, ou em wallets que existem centenas de wallets, que não estão registrados. Isso só pessoas que estão comprando e vendendo nas corretoras oficiais. É quase o número de pessoas inscritas na Bolsa de Valores em apenas 1 ano e meio. Então, ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que, Apollo, é Blockfolio ou CoinCap. Depois, nos grupos dos Rainmakers, a gente passa tudo aí para vocês e a gente faz fazer um texto com relação a isso. Então, quando vocês estão no multinível e quando tem um cara falando assim, não, eu vou parar de fazer essa empresa porque eu entrei, eu já ouvi falar assim, por que a gente fez esse webinário? Porque eu tinha, Luiz, eu perdi um cara que foi para a rede e tal, e outro ligando, falando, Luiz, eu entrei no Bitcoin. Eu falei, mas como assim você entrou no Bitcoin? Não, eu entrei no Bitcoin. É uma empresa lá, eu já comprei Bitcoin, transferi para eles, e agora eu vou ganhar 20% ao mês, eu vou indicar pessoas, e ele ganha no binário, etc e tal. Eu falei, cara, você sabe o que é blockchain, o que é Bitcoin? Você sabe que você poderia ter comprado esse Bitcoin guardado para você? O Bitcoin significa a descentralização da economia. Eu guardo meu próprio dinheiro, eu transfiro meu próprio dinheiro sem o banco. Eu não preciso mais do banco para guardar meu dinheiro. E aí você compra o Bitcoin e coloca na mão de um cara que fala que vai te dar 20% ao mês, mas ele já pegou esse dinheiro, 40% distribuiu para toda a sua rede acima. Como é que ele vai investir o teu dinheiro se ele já gastou metade do seu dinheiro? Então, se ele te prometeu 10% ao mês, ou 20%, na verdade, para ele cumprir o prometido, ele vai ter que fazer 40% ao mês. Porque ele já não tem mais 100. Então, se ele te prometeu 20, ele vai ter que te fazer 20 com 60, que é quase 40. Como é que ele vai fazer? Ele é mágico, porque ele vai ter que fazer isso todo mês, por 1 ano, sem ganhar R$1. Se ele quiser ganhar mais, ele vai ter que fazer 50% ao mês. Quem consegue fazer isso? Em juros acumulados? Ninguém. Ou seja, você entrou numa fria, irmão. Agora, se você quer investir em Bitcoin, ok, faça como os grandes, faça como os pequenos, mas compre o Bitcoin e guarde o Bitcoin numa wallet sua, entendeu? E ele vai valorizar. Então agora, galera, eu estava falando com um cara de CC, eu coloquei o Bruno, não sei se o Bruno está me ouvindo aqui na sala, mas eu separei algumas notícias do Bitcoin. Bruno, você tem essas notícias aí? Sim, tá tenho sim, Luiz. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Eu estou aqui na sala. Galera, vocês estão me ouvindo? Nota de 1 a 10 aí para mim, vamos lá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? A sala tá meio quieta, eu acho que foi muita informação em pouco tempo. Você está me ouvindo, Luiz? Eu estou te ouvindo. Maravilha. Cíntia, eu vou responder todas as perguntas aqui. Ótimo, 10, 10. Brunão, você está aí com aquelas notícias, não? Tô sim. Deixa eu ligar para ele aqui. Bruno? Oi, tá me ouvindo? Oi, Luiz, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo agora pelo WhatsApp, pela sala não. Você tá com as notícias aí? Aquelas que eu separei para você mostrar para a galera aqui? Sim. Bota aí na tela, que eu vou passando para eles. Vou compartilhar aqui pro pessoal. Vamos lá, galera. Eu vou colocar algumas notícias para vocês aqui.
E nós vamos falando sobre isso, nós vamos responder no grupo de WhatsApp, nas nossas conferências a partir de agora, que a gente vai falar sobre recrutamento, sobre convite, sobre multinível, mas também nós vamos estar sempre ensinando a trabalhar vocês com Bitcoin, porque o Bitcoin, Dash, Ethereum e todas as outras moedas são essenciais, porque vocês podem atingir a sua independência financeira. Imagina que você ganhou 100 mil no multinível, esses 100 mil virar 700 mil, 500 mil, 300 mil, e a sua equipe também ter dinheiro com isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês algumas notícias, né, sobre o mercado. Brunão, pode ir passando aí, e eu vou falando aqui para eles aqui. Já foi a primeira, Luiz? Eu não vi aqui. Para mim está na tela Rainmakers ainda. Na primeira. O mercado... Market cap... Pode falar. O market cap do Bitcoin supera o valor do total de reais em circulação. Qual é a segunda, Bruno? Só interessante essa notícia, que o valor de transações de Bitcoin que já tem no mundo já superou mais de 350 bilhões de reais, e que de reais produzidos no Brasil são 220 bilhões. Então, você imagina que o market cap do real, do Bitcoin, já é maior que o do real. Isso para vocês verem como isso é uma economia real. Já é maior do que o real em 100 bilhões. Em 100 bilhões de reais. Então, vamos lá. Qual a segunda? Mark Usco é confiante que Bitcoin pode alcançar um valor de $800 mil. Ele ainda não estipulou um ano para isso, Luiz, mas ele acredita que pode chegar neste valor, mas ele não fala em quanto tempo pode chegar. Mas ele é um dos principais especialistas em bolsa de valores do mundo, né? Essas notícias a gente vai disponibilizar para vocês. E o legal, na conferência, muitas pessoas, muitos especialistas falaram que o Bitcoin vale $100 mil até dezembro de 2020, porque só se a XP Investimentos resolver indicar o Bitcoin ano que vem e entrar no mercado R$1 bilhão só no Brasil, dobra o valor do Bitcoin no mundo, entendeu? Ou seja, porque ainda não é um mercado tão grande. Ou seja, e qualquer valor de dinheiro, quando os fundos de investimento entrarem, isso dispara. E uma questão importante é que só vão existir, o Bitcoin vai deixar de ser minerado em algum momento, porque vão achar todas as moedas, e quando apenas são 21 milhões de moedas, quando 21 milhões de pessoas tiveram Bitcoin, né, que não é tão difícil assim de você pensar, quanto vale um Bitcoin? $500 mil, $800 mil? Aí a fração do Bitcoin 0,01 vai valer R$25 mil, entendeu? Ou seja, é por isso que é muito bom não ignorar esse mercado, né? Aí a XP, né? Essa é uma outra notícia. A XP Investimentos tem 100 bilhões em ativos, é do Itaú. Ele contrata Fernando Uric como especialista em criptomoedas, ou seja, uma empresa que tem 100 bilhões em ativos e é do Itaú, tem um especialista em criptomoedas, porque eles vão se tornar a maior exchange de criptomoedas do Brasil no ano que vem, já sinalizaram isso. Bruno, eu não estou vendo direito o seu PowerPoint, se você puder ver a outra notícia. Eu falo a outra notícia. A XP também já registrou a XP Bitcoin no INPI para fazer esse lançamento aí que você está falando, Luiz. Então, vocês imaginem que a maior corretora de ativos do Brasil, né, vai entrar. Samsung cria sistema para minerar Bitcoin usando smartphones antigos. Né, ou seja, a Microsoft, tem uma outra da Microsoft aí, não tem, Bruno? Também? Que é a próxima, eu acho. Deixa eu ver se é a próxima da Microsoft. Não põe a próxima, vai passando aí. Banco canadense afirma que a próxima geração de clientes bancários querem Bitcoin. Tá? Pode ir passando a próxima. Só para a gente ir para as perguntas. Goldman Sachs está explorando. O Goldman Sachs está mandando os clientes para o trade Bitcoin. Está pegando os fundos e fazendo trade nas moedas. Né? Acho que essa eu não coloquei do Microsoft, não, Luiz. E essa que eu achei mais interessante. O Bitcoin foi o que impediu minha família de morrer de fome na Venezuela. A da Microsoft, vocês digitarem Microsoft e Bitcoin na internet, vocês vão ver. A Microsoft aceita, quando ela começou a aceitar o Ethereum e outras moedas para compra do Xbox e dos jogos, o valor disparou. E a Microsoft, ela tem uma blockchain
você é empresário, se você é uma empresa, você pode testar as blockchains para diminuir os processos dentro da sua empresa, diminuir intermediário, contabilidade, uma série de coisas, e a Microsoft disponibiliza para você cenários em blockchain e te ajuda a construir isso, e ela aceita. Como eu já disse, o Banco Central Brasileiro tem mais de 200 profissionais lá dentro, criando projetos em blockchains, estudando as criptomoedas, porque eles viram que não tem volta. É um mercado sem volta. E mais, infelizmente, algumas pessoas usaram isso de maneira errada, pegando essa valorização e falando, ok, eu consigo pagar agora 10% ao mês se você colocar dinheiro aqui e fazer um multinível, porque isso aqui só vai crescer. Mas isso não é verdade, galera. Mas o mercado de criptomoedas é verdade, é revolucionário, democrático, próspero e resolve um monte de problema que a gente tem. Um monte de problema. Porque vocês imaginem que quando um Visa cobra 3% de um restaurante do movimento bruto, ele está ficando com 20% do lucro. Vocês imaginem quando eu compro com cartão de crédito falsificado na internet, tem um chargeback que o comerciante que paga. Se uma Submarino ou a Amazon, que vai começar a aceitar Bitcoin agora, e o preço do Bitcoin vai dar outra subida, ela começa a aceitar, essa transação nunca mais volta. Uma vez que eu paguei. Ela só me devolve se o produto tiver dinheiro, não existe fraude. Imagine um sistema de pagamento sem fraude, um dinheiro que não pode ser falsificado, que não precisa ser guardado em cofre, que não precisa ser carregado, que não pode ser manipulado por Banco Central, que não pode ser manipulado por governo corrupto. É isso que traz o blockchain, é isso que traz essa tecnologia, por isso que ela é tão valiosa. Vocês imaginem o seguinte, e o que eu estava falando com a Abdias, e quando a gente estava na conferência, e estava falando com algumas outras pessoas, né, que estavam lá, estava bastante gente no meio, mas você vê, no universo de 16 milhões de pessoas em São Paulo, 300 milhões no Brasil, e tinha gente da Austrália, Canadá, Vale do Silício, era 1.000 pessoas naquela sala. Tinha 1.200 pessoas naquela conferência, falando de um assunto revolucionário desse, só 1.200 pessoas, e todos interessados, todas as pessoas, estava lá, quem estava patrocinando o evento era Ambev, era XP, era Foxbit, Mercado Bitcoin, os players, a Startse fez um evento fantástico lá, inclusive eu recomendo vocês participarem das palestras dos próximos eventos, mas o que a gente estava ouvindo é o seguinte, que a mudança de paradigma é tão forte que depois que eu entendi o que eles estavam falando, eu não confio, com as pessoas falando isso, mas como é que você confia colocar dinheiro no Bitcoin, uma coisa que fica na nuvem, uma coisa que não tem dono? Se eu quiser reclamar, por exemplo, se o governo quiser saber quantos Bitcoins alguém tem, existe uma instituição Bitcoin, alguém que regula esse valor? Não. Não existe um banco central, não existe um dono do blockchain, não existe alguém que você liga e fala, o blockchain, não existe. Não existe, é descentralizado. Por isso que é confiável. Porque ninguém pode manipular. Nenhum corrupto pode corruptar. Nenhum dono de banco pode usar mal, investir mal o seu dinheiro. O valor do Bitcoin ele é exercido pelo nível de utilização, de eficiência e número de pessoas que compram, que vendem, que transacionam aquele token de acordo com aquele projeto, de acordo com a utilidade daquele blockchain. Ou seja, o mundo vai mudar para que coisas descentralizadas sejam confiáveis e coisas centralizadas não sejam confiáveis, porque às vezes uma pessoa pode trair sua confiança, pode roubar, pode mentir, Vocês entendem? Podem quebrar. Um ditador entra na Venezuela e ferra a moeda da Venezuela. Uma guerra acontece e o preço do petróleo cai e uma economia dos Estados Unidos despenca por causa do subprime de gente que emprestou dinheiro errado, compra de imóvel e fez uma bolha imobiliária. E a economia toda afunda e a moeda afunda. Né? Ou seja, porque ela é centralizada. Agora, quando ela é descentralizada, ela é redemocratizada, você redistribuiu as riquezas. Está na mão das pessoas. Então, por isso que o conceito é tão forte. Ou seja, a descentralização traz a confiança. A partir do momento que não existe um cartório guardando o meu título de propriedade, e sim ele está na internet espalhado em milhares de computadores, um registro único, global, impossível de ser hackeado, eu tenho certeza da titularidade daquele imóvel ou daquele voto que eu fiz para aquele governante. E tudo isso é negociado através das moedas. Tudo isso é pago através das moedas, sem fronteira. Imagine um CNPJ global, sem fronteira. O mundo globalizado através do blockchain. Né? Ou seja, por isso que essa faísca do Satoshi Nakamoto em 2008 incendiou o mundo e vem incendiando cada vez mais. Bom, gente, e agora eu quero abrir a perguntas. Né?
eu quero abrir as perguntas para vocês. O Bruno vai me ajudar aí com as perguntas. Eu sei que já tem muitas perguntas aqui e eu vou tentar responder todas aí para vocês, tá? Bruno, você pode me ajudar? Começando aí da primeira aí, que eu já sei que tem algumas aqui. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Tá, né? Então, toda empresa de marketing... Você está me ouvindo bem, não? O pessoal está me ouvindo ou não? Coloca um 10 aí, se estiver me ouvindo. Como posso saber se uma mineradora brasileira é fraude? Hoje eu tenho bitcoins através de uma mineradora. Bom, eu diria para você o seguinte, se a sua mineradora ela é em multinível, pode ser que nem todo, como parte do dinheiro que você capta, que você dá para ela, ela distribui em comissões antes de minerar o Bitcoin, pode ser que ela não tenha comprado mineração com dinheiro de todo mundo, ou seja, então você fica à mercê da responsabilidade da gestão das pessoas, é tudo que o Bitcoin é contra, porque o Bitcoin é para você ter o seu próprio, você controlar o seu próprio dinheiro. A partir do momento que você põe seus Bitcoins na mão de outra pessoa, ou seja, e ainda em multinível, o que gera um passivo muito grande para a empresa, se ele não for um bom gestor, se ele não calculou direito o plano, e por aí vai. E é muito arriscado. Oi, Bruno. Beleza. Você tá me ouvindo agora, né? Tô te ouvindo. Então, beleza. Então, toda empresa de multinível que é de Bitcoin, posso considerar pirâmide, dizendo que ela minera ou faz trade, é tudo pirâmide? Eu não conheço nenhuma que não seja, tá? Ou nenhuma que seja saudável ou que não tenha muito risco. Pode até ser, assim, eu desconheço, tá? Não recomendo, porque eu acho que o Bitcoin é descentralizado. Se eu quiser minerar, eu compro, eu vou numa empresa e compro, e eu aceitaria, talvez, uma empresa que ela distribuísse uma comissão da parte do que ficou para ela da mineração, se ela me explicasse que parte é essa. Mas não de eu comprar um pack de mineração e ele pegar 40% desse valor que era para comprar máquina para minerar e distribuir em rede. Ou seja, aí a máquina dele vai ter que minerar o dobro e será que se o negócio explodir no mundo inteiro, ele vai conseguir comprar máquinas na velocidade e vai me pagar já os 10% daqui 30 dias? Entendeu? Fale sobre a maior bolsa de mercados de futuros do mundo. O Black Guia, que não colocou o nome. Bom, a Bolsa de Chicago, que é a maior bolsa do mundo, ela anunciou que vai negociar os futuros de Bitcoin. Isso fez com que o negócio fosse para lá. E a questão do MMN, se pode confiar, Bárbara? Não. Multinível tem a ver com produto, prestação de serviço. Vou repetir. Por exemplo, o que seria possível colocar no multinível? Se a empresa, uma trade, por exemplo, ela te cobrou 4% para você carregar o teu Bitcoin lá, porque ela vai trocar seus Bitcoins em outras moedas, porque tem moeda que vale 15 centavos, que para valer R$1 é uma atacada, e valorizou, sei lá, muito mais. O Bitcoin não vai em 6 meses ir de 25 para 150, mas uma moeda pode ir de 15 centavos para 1,50, como já acontece praticamente todos os meses. Mas você tem que estudar o white paper, conhecer a moeda, fundamentável, por que ela existe, aí os analistas sabem de informações, vão lá e compram aquela moeda. Mas se aí, quando ele te cobra uns 4% para você carregar, e esses 4% ele quer dividir em 2, 3 níveis, beleza, ele não está arriscando seu capital. E quando ele fala que se ele tiver lucro da parte dele, ele vai distribuir alguma coisa, também não. Mas não é assim que acontece hoje, né? Você compra packs e ele já pega a tua grana e já distribui, e já promete fixo, e não existe fixo também. Né? As trades, ou elas vão te oferecer um fixo muito pequeno, que não é, ou elas vão dividir o lucro, falar, olha, cada uma tem um modelo, tá? Mas com multinível, a maioria vai todo mundo perder dinheiro ao invés de ganhar. Luiz, um amigo meu me passou seu link sem detalhes dessa reunião, eu achei fantástico as informações, mas gostaria de saber o objetivo desse encontro. Miguel, nós somos uma academia e tratamos com multinível, tá? Eu tenho 18 anos de multinível, trato com multinível, adoro tecnologia, fui pioneiro em lojas virtuais, em educação à distância, adoro tudo que é tecnologia, acompanho, porque foi assim que eu ganhei muito dinheiro. E muitos dos meus alunos, eu recebo 10, 20, 30 perguntas por semana falando sobre Bitcoin, sobre blockchain, sobre pirâmide, se é multinível, se não é, e de gente perdendo gente para essas empresas, e como é que ela faz para não perder. E aí eu resolvi fazer esse webinário para responder todo mundo de uma vez e deixar isso aqui gravado, tá bom? E
E se alguém quiser dicas depois de como abrir carteira, de qual corretor é melhor, essas coisas todas, a gente também pode disponibilizar aí para vocês, tá? Tem alguma plataforma que você indica para operar cripto? Tem Bittrex, Bitfinex, Binance, Poloniex, são 4 plataformas que você pode transferir seus bitcoins para lá e você pode operar com as criptos, tá? Poloniex, Bitfinex, Bittrex, Binance são boas, e tem outras ainda, tá? Quais as criptomoedas atualmente desvalorizadas que vocês consideram mais promissoras? Ranieri, isso eu teria que pegar relatórios aqui, porque isso muda, mas existem várias, a iOS é boa, a Miota é boa, não é que elas são desvalorizadas, elas valem pouco hoje, tá? E são boas apostas, mas eu não posso garantir, não existe garantia, mas se você ficar com a Dash, Ethereum, Bitcoin, Litecoin, são moedas que já são mais sólidas, que a médio e longo prazo você nunca vai perder, tá? Como abrir uma carteira de bitcoins? Muito simples, Helder. Vai na blockchain.info, e-mail e senha, você já tem a carteira. Vai numa corretora, pode ser a Foxbit, você vai entrar lá, no mercadobitcoin.com.br, se registrar, transferir dinheiro para eles real, eles vão te dar bitcoin, você manda para blockchain.info, que é a sua carteira de bitcoin, super fácil de usar, na internet tem tutoriais, etc. Tal. Leandro, primeiros passos para fazer trade é você abrir uma conta, por exemplo, na Poloniex, Bitfinex, Binance, e transferir seus bitcoins para lá e começar a fazer trade. Só toma cuidado para não colocar em moeda que desvaloriza. Tem que fazer o stop loss, ou seja, quando você não conhece uma moeda, você vai lá e coloca um stop que se descer 20% para vender automático. Por isso que tem pessoas que compram o Bitcoin, guardam Bitcoin, Ethereum e Dash, e quando eles querem fazer trade, eles procuram uma empresa séria de trade para operar para eles, porque às vezes é minutos, tá? Não, Marcelo, ia ter a divisão do Bitcoin, né? Teve Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, o B2X parece que não vai ter, tá? Era para ter tido, não teve, mas parece que não vai ter. O outro fork. Ricardo, os passos que você deve... Abre uma conta na corretora, numa corretora brasileira, compra Bitcoin, abre uma conta na blockchain e transfere seu Bitcoin para lá para ficar bem guardadinho, bem protegido, e pode comprar Ethereum e Dash também, tá? Dirley, a gente está pensando na conferência do dia 2 de dezembro, que o Bruno está até aí, né, Bruno? A gente fazer informar sobre 2 de dezembro. 2 de dezembro em São Paulo nós vamos ter uma conferência para 100, 150 pessoas sobre recrutamento, sobre convite, sobre multinível em si. Vamos abrir um fórum de discussão para perguntas e respostas mais amplas. Vai ser um evento diferente, onde a gente vai estar respondendo muito mais do que dando palestra. E a gente vai colocar um finalzinho de Bitcoin e fazer isso ao vivo lá para vocês, para quem quiser, tá? Olha, o Jean já colocou aí o blockchain.info. Dá para pôr também aqui algumas corretoras que eu vou colocar aqui para vocês. Aqui a Poloniex, as corretoras no Brasil, foxbit.com.br. Aqui temos a mercadobitcoin.com.br. Tem a CoinBR também, acho que é coin.br, se não me engano. Todas são empresas bacanas aí, tá? Lírio, não ouvi falar sobre essa aí Markets Live, não. Nunca ouvi falar. Eu posso vender normalmente BTC Gold e pode vender nas corretoras. As corretoras brasileiras ainda não aceitam, mas se você tiver numa trade com a Bitfinex, você troca por Bitcoin, transfere o Bitcoin para qualquer corretora e troca por dinheiro sem problema nenhum. Tá? A liquidez do Bitcoin é imediata. Tá? Do Bitcoin e do Ethereum são as mais líquidas. Aí as outras, quando você está na trade, quando você tem, você troca numa trade tudo por Bitcoin. E quando você está operando, no final você troca tudo por Bitcoin e manda para a corretora para fazer dinheiro. Se teve lucro, declara no imposto, paga o imposto, já está legalizadinho. Luiz, boa noite. Éder, vamos lá, Éder. Boa noite, obrigado pelo convite. Uma pergunta, já existe um blockchain para título financeiro brasileiro, no caso, não? Os projetos todos de blockchain de bolsa de valores, esses projetos mais avançados estão ocorrendo muito nos Estados Unidos, e tem muitos estudos no Brasil, em Dubai, ou seja, vão começar, a bolsa de valores vai com o tempo, não sei se agora ou daqui a 5 anos, assim como os bancos, começar também a operar com a tecnologia blockchain, tá? Que faz trade no Brasil, tipo uma fintech,
Antônio, e tem uma abrindo dia 7, vindo do Brasil, vindo para o Brasil da Europa, chama X Pro, e tem algumas outras também, tá? Não tenho elas aqui de cabeça, mas estão vindo sim. Todos os cartões de débito da Bitcoin da Visa foi cancelado. Conhece alguma? Eles foram cancelados para o Brasil por uma questão de fraude, mas tem sim, tem Advanced Cash, tem empresa, tem, Johnny, que funcionam no Brasil sim. Tá? Advanced Cash é uma, e tem alguns outros que eu tenho que pegar aqui que eu não tenho de cabeça. Tá? Essa história dos cartões. Gente, tem alguma pergunta que eu deixei escapar aqui, Bruno? Não. As perguntas todas respondidas. Galera, é o seguinte. No dia 2 de dezembro, nós vamos ter uma conferência sobre multinível, sobre recrutamento, sobre convite. Um negócio muito legal que a gente está fazendo simplesmente para informar. Não é um preço super acessível, porque eu vi essa demanda, essa necessidade das pessoas, até porque eu vi muita gente que ganhou dinheiro com Bitcoin esse ano, que colocou suas comissões, que a gente, inclusive, teve uma pessoa de Salto que me chamou essa semana falando, puxa, Luiz, muito obrigado, eu vou comprar um carro por tua causa. Eu investi quando o Bitcoin, quando ele estava na nossa primeira imersão, o Bitcoin estava R$3.000, e eu falei para ele comprar, ele comprou 3 Bitcoins, 9.000, e ele tinha R$75.000, e ele vai comprar um Corolla, que custou para ele 9.000. Eu falei para ele, não compra, deixa os Bitcoins aí, mas muita gente ganhou dinheiro com isso, e eu acho que é fantástico, porque aqueles R$9.000 era comissão, que ele recebeu uma comissão, comprou, e hoje ele tem, um ano depois, R$75.000, de uma comissão de 9 que virou 75, de um dinheiro, de um trabalho, de um capital que cresceu, você imagina? Então eu acho que é importante sim a gente aprender a ganhar, e a gente aprender a investir, a gente aprender a multiplicar, e não investir nosso dinheiro em coisas ruins ou em gente que queira pegar para fazer maracutaia com ele, né? Então eu me senti os Rainmakers, né? O que a gente faz sempre é para que vocês ganhem, prosperem, para aprender com a nossa experiência. E nós vamos fazer um evento dia 2 de dezembro, que é uma conferência para 150 pessoas, com um valor... Quanto é o valor, Bruno? 197. R$197. O Bruno vai jogar aqui o link. E você tem um link pronto, Bruno? E para líder é 1.500 com 10 ingressos. E para líder é 1.500 com 10 ingressos. Bruno, você fez alguma promoção para hoje? Só se for para fazer agora. Então é o seguinte, você pode liberar 150 para todo mundo que comprar hoje, que não precisa ser líder. Ou seja, só me chamar no WhatsApp, eu vou fazer o link. Tá, você vai chamar o Bruno no WhatsApp, R$150, a gente vai, é uma conferência que eu quero fazer para 100, 150 presencial, porque eu quero responder muita pergunta, a gente vai fazer painel de discussão de multinível, de convite de empresa, de produto, de recrutamento, de objeção e também do Bitcoin. E lá nós vamos até ensinar vocês quais são os operadores, quais são os trades, ou seja, como é que quem tiver dúvida a gente vai ajudar ali na hora, além de fazer as objeções, além de pegar vocês para falar como é que foi o ano de vocês, quais foram as objeções, qual o nível que vocês querem alcançar no ano que vem. A gente vai fazer um bate-papo legal a respeito disso. A gente vai estar dia 2 de dezembro em São Paulo e dia 9 de dezembro no Sul, se eu não me engano, não sei se é Camboriú ou Florianópolis. O Leonardo aqui tem essa... É Camboriú, Bruno. Tá? E os dois eventos, eu não sei quanto é o de Camboriú, mas os dois, para quem é do Sul aqui, também vou fazer 150. E vocês podem pagar no cartão, vocês podem pagar em vezes ainda esse dinheiro, mas eu tenho certeza que vai ser para fechar o ano, para vocês já começarem o ano sabendo aonde você colocou. O Jean colocou a lista de corretora confiável no Brasil, deixa eu dar uma olhada em todas aqui. Tem algumas que eu não conheço aqui, Jean, mas a maioria eu conheço e realmente são boas. Bitcoin to You, CoinBR, Mercado Bitcoin. É isso aí, galera. O Bruno vai colocar aqui. Você vai colocar o link ou depois é para te chamar no privado, Bruno? Meu WhatsApp é 19-9170-0865. Digita aí no chat. Tá com acesso ao chat aí? Eu já digitei no chat. Ah, beleza. O Bruno colocou aqui o telefone, o WhatsApp dele. Se vocês quiserem participar da conferência, os convites são limitados. Esse desconto é só para quem chamar ele no WhatsApp, senão fica no link normal aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês, galera.
foi... O Jean, como transforma o Bitcoin Gold em Bitcoin? É só você, na corretora, que você na trade, na plataforma de trade, que você está com Bitcoin Gold, vai lá, vender Bitcoin, comprar, você vê a cotação e transforma um pelo outro. Moleza, tem tutorial na internet para isso. E nós vamos ensinar isso também no dia 2 lá para vocês. Beleza, galera? Bom... Tem duas perguntas aí, Luiz. Quais? Bárbara, o grupo do WhatsApp é bitcoinsal.com, paga 35% ao mês. Bom, se paga 35% ao mês e se paga comissão quando você indica alguém, eu não entraria nem a pau. Tá? O que paga 35% ao mês? Esquece, compra Bitcoin. Se valorizar 35% no mês, maravilha. Pode valorizar 100, pode valer 200. Mas, como eu disse, o Bitcoin é o poder da economia descentralizada. Se você colocar nessa empresa, você vai estar centralizando e você vai depender da gestão deles. Tá? Para entrar no grupo de WhatsApp, basta comprar o curso Sem Limites com tutorial. Né? A gente pode dar desconto para vocês aqui hoje também, se vocês quiserem. O curso Sem Limites custa R$600 com tutoria do WhatsApp. Eu posso fazer por vocês 300 para quem está no webinário. E o de 300, que é sem WhatsApp, eu faço 150, que é o curso com 33 aulas sobre multinível. Legado, equilíbrio, como convidar, como recrutar, paradigma, todo o nosso conteúdo, são 900 minutos, mais música, livro, áudio, webinários e a nossa tutoria em todos os assuntos nos grupos de WhatsApp, tá? Nós temos alguns grupos, acho que 7, 8, estamos passando de 10 mil alunos e tem, acho que, passando de 1.000 e poucos alunos na mentoria, nas mentorias, tá ok? E as comissões em rede só podem ser pagas com o lucro da parte da empresa e não do capital que foi captado. É isso mesmo. Luiz, houve um comentário que o Bitcoin foi proibido o comércio na Bolívia. Isso procede? Gente, a Bolívia... Vamos esquecer as ditaduras, por favor, né? Bolívia não é o governo da Bolívia do senhor, não é um governo a ser levado a sério como o da Venezuela, né? Então, não existe possibilidade disso acontecer no Brasil. A China, que fechou os ICOs e as exchanges, nem lá, eles fecharam as exchanges por um motivo deles lá, mas né, você pode transacionar Bitcoin, transferir Bitcoin para o comércio, que é um país comunista, mas a Bolívia é um país fora do mundo, assim como a Venezuela, ok? Não tem chance nenhuma disso acontecer no Brasil. Tá? Até porque o próprio Banco Central brasileiro tem projetos em blockchain. A XP Investimento, que eu acabei de falar, tem 100 bilhões em ativos, é do Itaú e está indicando Bitcoin assim como a Empíricos. Então, essas pessoas, quando eu estou falando, eu só estou repetindo pessoas muito mais qualificadas do que eu do setor financeiro e de indústrias e de aceleradoras de startup que estão nesse sentido. Foram 3 bilhões de dólares investidos em startups ligadas à blockchain no Vale do Silício. Para vocês terem uma ideia, essas pessoas que estavam na palestra que eu fui assistir, na conferência, eu paguei R$1.200 para 6 horas de palestra. Tinham lá 1.500 pessoas. E o Vale do Silício é responsável por 25% de todo o capital de risco do mundo. Os Estados Unidos por 50%, né? 50% do capital de risco do mundo em startup é investido nos Estados Unidos. E 25% no Vale do Silício, que é um lugar do tamanho de São Paulo e Campinas, assim, nessa região, e que leva praticamente todo o dinheiro de capital. E estavam lá e milhares de projetos lá, 3 bilhões investidos lá, muitas aceleradoras de blockchain, projetos, o pessoal apresentando projeto, mandando baixar aplicativo, projetos já funcionando com os tokens. Então foi fantástico, foi surreal, tá? William, não, eu não gosto de Forex, apesar de entender o mercado, acho bacana, acho volátil, eu gosto do mercado de blockchain, não é tanto por causa do investimento, mas é por causa da tecnologia, ela é disruptivo como multinível, ele traz a redemocratização, ele resolve uma série de problemas, ele reformula a economia, reformula a democracia. Eu apoio essa tecnologia por tudo que ela pode trazer de bom, não só de resultado financeiro, mas para o mundo de uma maneira geral, que hoje está centralizada a comunicação em 2 gigantes, que está centralizado o nosso dinheiro nos bancos, nós não temos privacidade, não temos controle dos nossos assets, e eu acho que uma tecnologia na era da internet que vem para libertar e vem para bagunçar as coisas, para que as pessoas não precisem cobrar da gente milhares de reais para a gente transferir um imóvel, né, que é um absurdo. Eu tenho que pagar para provar que eu sou eu, ficar lá e quando eu quero transferir o imóvel, gastar 40, 30, 20, 15 mil reais, só para o cara guardar o meu título e falar que eu sou eu, né, explorando as pessoas, enriquecendo,
com um trabalho burro que a tecnologia pode fazer, ou quando uma empresa como a Visa ou a Mastercard recebe 3% do movimento global do comércio, né, ou seja, do bruto, que representa uma grande quantidade de lucro líquido, né, simplesmente em função de uma coisa que hoje já está resolvida, ou seja, o que pode ser resolvida através dessa tecnologia. Por isso que eu sou entusiasta dela, tá? Sou investidor da XP e sempre que pergunto sobre criptomoedas, os próprios analistas lá não indicavam, né? Mas é só você colocar XP e Bitcoin na internet e a própria Empíricos, que você vai ver já o movimento da XP, essas notícias estão na internet. Eu acho que ela ainda não tem fundo em criptos, ela já está investindo dela, mas ela não deve ter fundo em criptos ainda, e não sei se vai ter ano que vem. O que ela vai começar a indicar e vai virar uma exchange de Bitcoin, tá? Bárbara, não. O curso que você receber pela sua empresa, não. A gente não tem como absorver. Quando as empresas compram em quantidade da gente para dar essa informação, a mentoria tem que vir através do seu líder ou através da sua academia, da sua empresa. A gente não tem como absorver, né, tem empresas que compram da gente 1.000, 2.000 cursos por mês, a gente não tem como absorver milhares de pessoas na mentoria, né? Não, a China lançou, não procede, esse projeto da China aí foi um projeto de uma pirâmidezinha furada, tá? O Luiz está falando de você gerir seu próprio negócio, pelo amor de Deus, não entra nas pirâmides, eu me ferrei, mas estou erguendo de novo. Era para hoje ter 5 a 7 BTC, perdi, não entra, isso aí, Antônio, você entendeu o negócio. Eles vão divulgar no dia em que terão start de compra deles. O mercado vai se movimentar com se eles lucram. Hoje, atualmente, segundo as ordens funcionários, não vão. Exatamente. Porque se eles começam a vazar a informação, o Bitcoin já começa a valorizar agora, eles vão comprar Bitcoin mais caro. E, geralmente, eles fazem uma baixa para comprar na baixa e vender na alta. Beleza, galera? Bom, estamos já com algumas horas, 1h30 de webinário. Eu espero vocês na conferência, no curso Sem Limites, nossos grupos de WhatsApp. Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estarem aqui. Eu espero que tenha sido útil, né? Que vocês tenham gostado. Quem gostou aí dá um 10. Eu espero que tenha sido muito legal para vocês, porque foi para mim poder compartilhar toda essa informação e todo esse conhecimento, porque quando eu abri os Rainmakers e a academia, eu, Abdias, Gil, o Bruno, o Hector, o Sazinha, a equipe, a gente sempre falou o seguinte, que o nosso objetivo era doar a informação antes de qualquer coisa. E se alguém quisesse ser nosso aluno, quisesse estar com a gente, ia ser porque a gente estava doando de coração essas informações para ajudar milhares de pessoas a progredir no seu negócio. Baixem nosso app, que é gratuito, Rainmakers no iOS e no Android, e nosso podcast, nossos áudios, que também são gratuitos, e o nosso canal do YouTube, que tem um monte de vídeo bacana, tá bom? Que provavelmente esse webinário vai estar lá também. Beleza, galera? Muito obrigado para vocês, muito obrigado, e até o nosso próximo webinário. Brunão, até mais. Valeu, Luiz. Muito obrigado aí pela participação. E com certeza foi de muito esclarecimento aí para o pessoal. Valeu. Quem quiser falar comigo, estarei aí no WhatsApp. E vamos editar esse vídeo e colocar ele no YouTube. Valeu. Valeu, galera. Um abraço.